Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na atividade de arte dessa semana, nós vamos falar sobre a arte moderna. Vamos aproveitar que na aula passada nós falamos sobre a arte efêmera, né? Espetáculos de dança, de música de teatro, os happenings, performance, grafites, action paints e além de arte, nós falamos na aula passada. Então, eu vou aproveitar esse momento para falar um pouquinho sobre a arte moderna, tá? Vamos lá? A arte moderna é um conjunto de expressões artísticas que surgiram na Europa no final do século XIX e perdurou até meados do século XX. Então, ela surgiu lá na Europa, a arte moderna, tá? E muitos artistas brasileiros, eles foram para a Europa para aprender esse novo estilo de arte que lá estava assim, em alta, lá estava borbulhando, estava pipocando. Aí alguns artistas daqui foram para lá, né? Foram visitar, conhecer o que era essa arte moderna. E eles trouxeram para cá essa arte moderna. Quando eles trouxeram, eles promoveram a Semana da Arte Moderna em 1922. E isso revolucionou muito a, a nossa sociedade. Né? A sociedade de início não aceitou, nossa, foi uma revolução. Muitos artistas mesmo criticaram os outros, foi uma verdadeira revolução na arte brasileira. Mas ela foi firme, os artistas foram firmes e ela continua até hoje, tá? Ela abrange especialmente a arquitetura, a escultura, a literatura e a pintura. No Brasil, essa corrente artística se consolidou com a Semana da Arte Moderna, que ocorreu em 1922 no Teatro Municipal da cidade de São Paulo. Considera-se que a arte moderna teve seu declínio com o final da Segunda Guerra Mundial, dando lugar a outras correntes artísticas da arte contemporânea ou pós-moderna. Então, isso aqui foi o que eu acabei de explicar para vocês, né? Principais características da arte moderna. Ela era um pouquinho diferenciada da arte que a gente tinha até o momento aqui no Brasil, né? A arte moderna tem como principal característica o rompimento com os padrões vigentes, né? Tudo que tinha foi rompido, mudou tudo. Tal aspecto se dá principalmente por conta do seu momento histórico. Aconteceu em um período de grandes conquistas tecnológicas, né? A tecnologia estava surgindo, como o invento da fotografia e do cinema, além da Revolução Industrial, a Primeira Guerra Mundial e posteriormente a Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo estava assim, muito movimentado, estava acontecendo uma coisa após a outra, né? Assim, a arte também se transforma e passa a exercer cada vez mais um papel contestador, expressando de alguma forma as incertezas e dilemas da contemporaneidade. O que é contemporaneidade? Atualidade, né? Essa expressão artística transformou radicalmente o campo das artes, ao quebrar com os formalismos, atingindo inclusive as estruturas gramaticais no campo literário. Não foi só nas artes que ela teve, que ela produziu um efeito, foi na literatura também, tá? No campo literário ela também foi bem abrangente. Artistas modernistas europeus, esses são os europeus, tá? Vassily Kandinsky, Pablo Picasso, Georges Braque, Edvard Munch, Henri Matisse, Pierre Mondrian, Ernest Kirchner, Fernand Léger, Giorgino de Chirico, Salvador Dalí, Juan Miró, Marc Chagall, Umberto Boccioni. Acredito que alguns desses vocês já ouviram falar. Vassily Kandinsky, Pablo Picasso, Georges Braque, Edvard Munch, Henri Matisse, Pierre Mondrian, Salvador Dalí, Juan Miró. Pelo menos esses eu tenho certeza que vocês conhecem.
Artistas modernistas brasileiros agora, né? Contagiado pelas vanguardas europeias, os artistas no Brasil desenvolveram a sua arte de forma mais ousada. No entanto, foram alvo de críticas, dado o choque causado no público. Muitas pessoas se sentiram ofendidas com as novas propostas. As pessoas se sentiam ofendidas com o que eles traziam de novo. Os principais expoentes da arte moderna no país foram, na literatura, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Plínio Salgado, Sérgio Milliet. Na pintura e no desenho, Anita Malfatti, John Grass, Oswaldo Goeldi, Ian de Almeida Prado, Tarsila do Amaral. Na escultura, Hildegardo Leão Veloso, Vitor Brecheret e Wilhelm Hamberg. E na arquitetura, George Pridheimbel. Esses nomes vocês também conheciam, né? Principais movimentos da arte moderna, pessoal, isso é muito importante. Isso vocês têm que saber. Esses movimentos, Semana da Arte Moderna e esses movimentos modernos, eles são pedidos em vestibulares, né, e para cursinhos, para qualquer coisa, tá? Então, pelo menos um pouquinho sobre cada um desses movimentos vocês têm que saber. Vamos lá. Com o objetivo de criar uma nova tendência artística, surgiram diversos movimentos na Europa, dentre os quais destacamos o expressionismo, dadaísmo, surrealismo, concretismo, futurismo, cubismo. Nós vamos ver um pouquinho de cada um. Começando pelo expressionismo, né? Como o próprio nome diz, expressionismo, da expressão, do sentimento, né? Essa daqui é uma imagem expressionista, tá? As pessoas, você olha, você vê o rosto das pessoas. Aqui parece que elas estão sérias, né? Em um baile, alguma coisa assim, elas estão. Esse movimento artístico está entre os primeiros representantes das vanguardas históricas e talvez o primeiro a focar em aspectos subjetivos. A corrente acontece em contraposição ao movimento impressionista, que se ocupava mais dos efeitos das luzes e das cores. O impressionismo, né, nós já estudamos, ele se preocupava com o movimento das luzes e das cores. Já no expressionismo, a principal característica é a representação dos sentimentos e das emoções, procurando expressar as angústias e o universo psicológico da sociedade no início do século XX. Então, em contraposição, o impressionismo ele só se preocupava com as luzes e cores. Os expressionistas eles se preocupavam com as emoções, as expressões, as angústias, os sentimentos. Fauvismo, né? Ó, bem colorido também, né? As principais características do movimento fauvista são o uso das cores puras e a simplificação das formas. Pode ver que não tem muita mistura não, onde é laranja, onde é azul, onde é verde. Os artistas criavam figuras apenas sugerindo as formas, sem representá-las de maneira realista. Eles sugeriam as formas, ó, como vocês estão vendo. Não se preocupavam em representá-las de maneira realista e usavam as tintas sem misturá-las e criar degradês. Cada um é de uma cor, sem mistura. Essa corrente levou o nome de fauvista, depois de uma exposição realizada em Paris em 1905. Os pintores foram chamados pela crítica de fauves, que em português quer dizer feras. Tal denominação veio por conta do uso intenso e arbitrário das cores. Teríamos muito mais a falar sobre tais movimentos, tá? Eu tô dando uma breve pincelada, falando um pouquinho sobre cada um, mas tem muita coisa para falar sobre esses movimentos. Cubismo. Acredito que vocês já tenham ouvido falar, já ouviram, porque eu já falei sobre o cubismo, né? Cubismo de Pablo Picasso, né? O precursor do cubismo. O cubismo pode ser considerado o primeiro movimento artístico a se caracterizar pela incorporação do imaginário urbano industrial em suas obras. Caracterizava-se
especialmente pela geometrização das cores, modeladas basicamente por cubos e cilindros, né? A geometrização das formas. Então, cubismo, né? O próprio nome diz, cubismo, geometrização. Os cubistas também procuravam retratar os objetos e as pessoas em todos os seus ângulos, como se esses estivessem abertos. Dessa forma, abandonam a noção de perspectiva e terceira dimensão, tão buscada pelos pintores do Renascimento. Então, eles abandonavam a perspectiva, né? Eles não se preocupavam mais com isso. Abstracionismo, o próprio nome diz, abstrato. Observem a obra, totalmente abstrata, né? Na arte abstrata, o que se destaca é a ausência da relação direta entre as formas retratadas com as formas realistas do objeto, né? Então não tem que ter, o objeto não tem forma realista. Aqui os artistas exploram as cores, formas, linha, texturas, contrastes e outros elementos não pictóricos, né? Pictóricos é desenho, tá? Pode-se considerar que o artista russo Vassily Kandinsky foi um dos precursores da pintura moderna abstrata. Futurismo. Imagens do futuro, né? Olhem essa imagem aqui. Se vocês observarem bem, parecem guerreiros com lanças, muitos deles, ó, as lanças na mão e eles indo em fileiras, ó. Primeira fileira, segunda fileira, ó. Uma, duas, três. O futurismo nas artes plásticas foi o desdobramento das tendências na literatura do início do século XX e teve bastante influência do Manifesto Futurista, 1909, criado pelo escritor Filippo Tommaso Marinetti. Caracterizava pela valorização do industrialismo, da aceleração e da tecnologia que superavam a velocidade do movimento natural. Tal movimento relaciona-se com a Revolução Industrial que estava em curso, tá? Tem tudo a ver com a Revolução Industrial. Surrealismo e dadaísmo. Surreal, né? Surreal é aquilo que não é real. Aqui uma imagem de Salvador Dalí, o relógio derretido, as formigas, né? Essas vanguardas surgiram como reação ao racionalismo e materialismo da sociedade ocidental e também como crítica à Primeira Guerra Mundial. No caso do dadaísmo, a escolha do nome foi feita através da abertura aleatória de um dicionário, e a palavra que surgiu foi dada, que em francês significa cavalo, em linguagem infantil. A palavra pouco importava, pois em um mundo tomado pelo irracionalismo da guerra, a arte também perdia o sentido. Então, para os dadaístas, a arte não tinha mais sentido. A partir dessa linha artística surgiu o surrealismo, idealizado pelo escritor André Breton. Essa forma de arte valorizava a fantasia, a loucura, o universo onírico, universo dos sonhos, e o impulso dos artistas, dando vazão às manifestações do inconsciente humano. Então, a arte do inconsciente, do sonho, da fantasia. Concretismo. O concretismo foi um movimento de vanguarda que visava a criação de uma nova linguagem por meio de figuras geométricas. Os artistas dessa corrente buscavam causar no público sensações de movimento ao olhar para as obras, tá? No caso, isso aqui é um mobile, tá, pessoal? Não é um desenho. Assim, na literatura tinha como característica central a valorização do conteúdo visual e sonoro. Já nas artes plásticas, destacou-se pelo uso das formas abstratas. Vamos à atividade. Após estudarmos um pouco sobre a arte moderna, um pouco, porque tem muito a ser estudado, tá? Faça um relatório apontando suas principais características. Fale sobre cada um dos movimentos artísticos. Então, o que eu quero que vocês façam?
a videoaula, assistam a videoaula. Aí, para fazer a atividade, coloca, para e vão anotando as principais características, tá? Sobre a arte moderna e sobre os movimentos artísticos falados na aula também. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa na internet, também é válido, tá? A atividade deve ser realizada no caderno de arte. Bom trabalho, até a próxima aula.